Olá, crianças, tudo bem? Boa tarde. Hoje nós iremos trabalhar o conteúdo de História, Geografia e Ciências, semana 3 do PET 7, tá? Vamos lá iniciar nossas atividades de hoje? Então vamos lá, crianças. Dica para o estudante. Olá, criança! Como está sendo interessante conhecer o Sol? Ele é fundamental para a vida no nosso planeta. Hoje você vai saber que os nossos ossos ficam mais fortes quando ficamos no sol, mas tem que ficar atento aos horários certos. De acordo com a estação do ano, a intensidade de calor também pode variar. Atividades. De acordo com as questões, marque verdadeiro ou falso. O sol fortalece a nossa pele? O sol auxilia no fortalecimento dos ossos? O sol fortalece a vitamina A? No outono, as folhas da árvore costumam cair? As plantas realizam a fotossíntese? Complete o poema abaixo com as palavras: oportunidades, farol, jamais, acordado, amor. Tia fará a leitura do poema para vocês. O Sol. O Sol é uma grande estrela que fornece luz e calor. De manhã, todos esperam por ele, que desperta em nós o... Que palavra que vocês acham que vai encaixar aqui? O que o Sol desperta em nós? Oportunidades? O farol? Jamais? Acordado ou amor? Todos nós precisamos do sol, plantas e animais. No universo, ele é um grande. Viver sem ele. Que palavra que vai encaixar aqui? Então, no universo, ele é um grande farol. Viver sem ele. Qual que vocês acham que vai encaixar? Jamais tudo fica iluminado. Então, ó, tem que prestar bastante atenção. Quando o sol chega, não importa a idade, ninguém fica acordado. E a vida que se renova com novas oportunidades. Então, crianças, a tia praticamente contou para vocês aqui, né? As palavras que vocês irão encaixar nesse poeminha. Faça um lindo desenho do poema, tá? Então, vocês irão fazer a leitura novamente, depois que vocês preencherem com as palavras, e irão fazer um lindo desenho, tá? Representando o sol, esse sol maravilhoso que faz parte da nossa vida, da nossa sobrevivência no planeta Terra, né? Essas são as orientações de ciências da aula de hoje. Agora a tia irá passar para a parte de geografia, tá? Terceira semana também. Dica para o estudante. Olá, criança! Você sabe sobre os impactos ambientais que podem ser gerados à água, ao solo e ao ar devido ao mau uso? Porque tem muitas pessoas que não sabem utilizar a água corretamente, o solo, né, e o ar, poluindo o nosso ambiente. A agricultura também utiliza a água, a indústria também para o tratamento dos efluentes, resíduos industriais. Há possibilidade de contaminação do solo, dos lençóis freáticos e do ar. Por quê? Aquela fumaça poluente que sai, né, de muitas indústrias podem poluir o ar. Também entra debaixo dessa camada de terra do solo, tem os lençóis freáticos, que são uma camada de água que tem embaixo da terra. Então, com as águas da chuva, né, contaminadas por vários resíduos de fábricas, o que acontece?
podem entrar poluentes, né? Infiltrar e deixar os lençóis freáticos contaminados. Atividades. Observe a imagem de um rio antes e depois de seu tratamento. Olha antes, o rio bem sujo, né? E depois, que ações das pessoas podem transformar um rio? O que vocês acham que pode transformar um rio? Por que o rio está diferente nas duas imagens? Porque em uma imagem ele recebeu tratamento, né? Em outra, não. O que pode ter ocorrido? Qual é a cor da água na foto que aparece com a palavra antes? Marrom, né, crianças? Qual é a cor da água na foto que aparece com a palavra depois? Está bem azulzinho. Como essa água pode ter ficado tão vermelha, tão suja? O que vocês imaginam que aconteceu? Será que ela poderá ser utilizada assim? Com certeza não, né, crianças? Letra G. Que ações das pessoas podem transformar um rio? Então, uma pessoa que polui o rio, que joga lixo, que não tem atitudes corretas. Tem muitas pessoas que vão para a praia, que vão acampar em beiras de rios. Tem pessoas que não têm capacidade de recolher nem o lixo que leva. Sem contar que tem pessoas que enchem o carro de lixo, o caminhão, e levam e jogam tudo no rio. Esquecem, às vezes, que dentro do rio também tem vidas, né? Tem seres vivos que vivem lá, tem os peixes. E outra coisa, a água do rio é água doce, né? É a água que nós utilizamos para a nossa sobrevivência. 2. Faça um lindo desenho de algum rio que você conhece e registre o nome dele. Aqui perto da nossa região tem o Rio Grande, né? A tia vai postar uma foto dele para vocês. Quem já foi lá na região do Cipó, em Rifaina, por ali tem o Rio Grande. Então, acredito que muitos de vocês conhecem algum rio. 3. Muitas vezes as atividades extrativistas e a utilização dos recursos naturais, água, o solo, as plantas, trazem o impacto ao meio ambiente e ao ser humano. De acordo com a imagem, quais os impactos ambientais que você vê nesta imagem? Então, vamos observar atentamente e ver o que aconteceu. B. Marque com X a atividade econômica que poderia ter causado a modificação nesse rio. Vocês acham que foi a pecuária? Foi a criação de animais? Foi a pesca? Vocês acham que foi o extrativismo mineral? Eles retirando minérios, né, do rio, ao redor do rio. Vocês acham que foi isso? Ou vocês acham que foi a agricultura, o plantio? Não tem plantações ali, né? Então aqui dá para perceber que foi alguma coisa relacionada ao minério, né? Então agora nós iremos passar para a semana 3 de História. Então vamos lá? Dica para o estudante. Querida criança, você irá identificar as transformações que a escrita sofreu desde a pré-história. Faça a leitura com atenção e converse com a sua família sobre a importância da leitura no mundo atual. Atividades. A história da escrita. Há milhares de anos, homens e crianças viviam em cavernas feitas pela própria natureza. Essas pessoas se alimentavam de frutas, ervas, raízes e carne de animais que conseguiam caçar nesta época. As pessoas faziam desenhos que representavam animais, objetos e pessoas. Esses desenhos é que nos trazem informações daquela época, quando a escrita ainda não existia e talvez não soubessem falar. Os desenhos eram feitos nas paredes das cavernas. Viu que interessante, crianças? Número 1. Hoje, com a evolução da escrita, temos o nosso alfabeto. Observe e responda.
quantas letras tem o nosso alfabeto? B. Escreva somente as consoantes. Então, tirando as vogais, irão restar as consoantes. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Todas as outras são as consoantes. C. Observe o desenho acima e escreva uma palavra que tenha 7 letras. Então, vocês vão observar esse desenho, escrever uma palavra que tenha 7 letras. Tá? Então, aqui tem o menino, tem caverna, tem alguns ossos, tem pedras, tem as partes do corpo do menino. Então, vocês irão identificar algo que tenha 7 letras, uma palavra que tenha 7 letras e escrever aqui. Como nasceu a escrita? Antigamente, na pré-história, o homem não sabia escrever. Começou a usar sinais gravados em pedras, tábuas e argilas para se comunicar. Observe a escrita suméria. Então, aqui, ó, tem alguns desenhos, né? Uma tabelinha com alguns desenhos. O homem fazendo a representação do desenho. A. Escolha 2 símbolos, desenhe-os e escreva o que cada um pode significar. Então, aqui tem estilo uns animais, tem a estrela. Então, vocês irão desenhar, escolher 2, desenhar, né? E escrever o que ele pode significar. 3. Imagine que você tenha vivido na pré-história. Crie sinais ou desenhos para representar as palavras abaixo. Casa. Como que você iria representar uma casa? Árvore. Como que você iria fazer? E uma mão? Essas são as atividades de história da terceira semana, tá? Qualquer dúvida eu estarei à disposição para auxiliar vocês. Tenham todos uma boa tarde.